Bom dia, galera. Sejam todos bem-vindos a mais um dia de aula. Eu sou o professor Gessé Souza e estaremos aqui em mais um dia de aula. Hoje já é quinta-feira, né? Nós vamos começar um assunto novo. Vamos trabalhar sistema digestório, tá bom? Tem aqui algumas coisas do sistema urinário, mas a gente vai focar agora mais no sistema digestório. Antes de começarmos a nossa aula, eu preciso fazer uma oração com vocês, tá bom? Vamos orar? Maravilhoso Deus, muito obrigado por esse dia. Que o Papai do Céu continue abençoando, protegendo os nossos alunos, nos acompanhe onde nós estivermos. Proteja os pais dos alunos, os nossos alunos, professores e a direção da escola em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, galera. Sistema respiratório, assunto novo, nós precisamos estudar. E também tem o sistema urinário, mas hoje nós vamos trabalhar mais o sistema respiratório, tá bom? Professor, o que nós temos de tão interessante no sistema digestório, sistema respiratório? Nós temos muita coisa legal para aprender aí com o sistema respiratório. Por exemplo, quando a gente fala de sistema respiratório, desculpa, nós falamos que a função principal deles é obter energia, tá bom? Vamos lá. Onde começa esse processo? Existem ali as fossas nasais, né, que são as nossas narinas, e a cavidade bucal. Daí você vai seguir para a laringe, que vai chegar até passar pela faringe, laringe e chegar até a traqueia. Após a traqueia, nós vamos encontrar aqui os brônquios, que são divididos. É um tubo que vai se dividir em dois, chegando aqui com os brônquios. E os brônquios vão entrar ali na questão do pulmão. Nós temos dois pulmões, o pulmão direito e o pulmão esquerdo. Aonde vai acontecer a troca ali, professor? Ali nos alvéolos pulmonares, tá bom? Ali vai acontecer o processo. Temos também o diafragma para nos ajudar aí, o processo respiratório. Professor, esse conceito aqui ele vai me ajudar? Vai, eu vou colocar aqui para você, olha. A respiração celular, qual é a função dela? A respiração celular para obter energia. A célula obrigatoriamente precisa de glicose e isso ocorre da seguinte forma. A mitocôndria quebra aquela molécula de glicose, introduzindo ali oxigênio no carbono, capturando assim sua energia. Após esse processo, sobrará apenas o gás carbônico, energia e água. Lembra que a gente puxa oxigênio e libera gás carbônico, tá bom? E aí tem aquela matemáticazinha, C6H12O6, né? Que é a fórmula ali da energia ali, fórmula da glicose, tá bom? Nós temos aqui o que a gente pode trabalhar com a ideia da mitocôndria, tá? Deste lado aqui nós temos a mitocôndria, os cristais mitocondriais, a membrana interna, a matriz, né? E a membrana externa, tá bom? E nós temos entre eles um espaço intermembranar, que é um espaço que há entre uma localização e outra da mitocôndria. Nós temos aqui o processo que o gás faz, o oxigênio faz, para chegar até os alvéolos pulmonares e ali fazer a troca. Se a gente pega o oxigênio e vai liberar ali o gás carbônico, tá bom? Desculpa. O sistema respiratório ele fornece energia, remove o gás carbônico do organismo, auxiliando as células no metabolismo, atuando em conjunto com o sistema circulatório. O sistema respiratório ele trabalha diretamente com o sistema circulatório. Eles trabalham de mãos dadas ali, um depende do outro para o bom funcionamento do sistema, tanto respiratório quanto circulatório, tá bom? O sistema respiratório também está envolvido com a vocalização, tá certo? É formado pelo nariz, pela cavidade do nariz,
pelas fossas nasais, a faringe, traqueia, brônquios, pulmões e os alvéolos, tá bom? Nós temos aqui um desenho explicando todo o processo, por onde ele entra pelas fossas nasais, das fossas nasais passa para a faringe, chegando na laringe, atravessa para a traqueia, passa para os brônquios, chegando até os bronquíolos localizados ali dentro do pulmão e como apoio o diafragma. Mas professor, esse processo ele é longo? Ele é um pouquinho, ele não é longo, ele é um processo grande, mas é um processo que está acontecendo a todo momento. Quando nós estamos respirando, enquanto nós temos vida, esse processo vai acontecendo, porque as nossas células elas precisam de energia. Na inspiração, olha só o que o texto diz aqui, olha. Na inspiração, o diafragma e os músculos intercostais se contraem. Ao se contrair, o diafragma desce e a cavidade torácica aumenta o volume, verticalmente, no caso, né? Quando os músculos intercostais contraem, eles levam as costelas e o volume da cavidade torácica aumentando horizontalmente. Com o aumento do volume do tórax, a pressão do ar no interior da cavidade torácica e dos pulmões diminui. Então a pressão do ar atmosférico torna-se maior e a pressão do ar interno e o ar atmosférico penetra no corpo, indo até os alvéolos pulmonares. Nossa, professor, o que é isso aqui? Isso aqui ele é o processo de inspiração. É quando o ar ele consegue penetrar e chegar até os alvéolos pulmonares, tá bom? Esse é um processo de inspiração. E o processo de expiração, como é, professor? O processo de expiração, no segundo movimento, que é quando o diafragma e os músculos intercostais eles relaxam, diminui o volume da cavidade torácica, então a pressão do ar interno aumenta, tornando-se maior que a pressão atmosférica. Assim o ar sai do corpo para um ambiente externo, e aí esse processo é chamado de expiração. É quando o ar sai do corpo e passa para o movimento, para a parte externa, tá bom? Mas professor, e entre um e outro acontece um processo. Esse processo ele é muito interessante. Esse processo a gente chama ele de hematose. O que é hematose, professor? É a capacidade do processo de troca gasosa que ocorre nos capilares sanguíneos. Lembra dos capilares ali? Tá bom? Aqueles finíssimos tubos, veias bem finas, são os capilares sanguíneos dos alvéolos pulmonares através de difusão de gás, oxigênio e gás carbônico. Há ali um processo de troca. Ele retira o oxigênio e assim libera o gás carbônico. Esse processo é o chamado processo de hematose. Não esquece disso daí, isso aí é importante, tá? Tá bom? Nós temos aqui uma ideia de como acontece esse processo, tá? Acontece nos alvéolos pulmonares, tá bom? Com a troca com os capilares sanguíneos, onde há essa inspiração. Mas professor, existem algumas doenças respiratórias, tá aí o Covid-19, né? Chegando aí como uma grande doença respiratória que está ceifando a vida de muitos brasileiros, não só no Brasil e no mundo todo. E aí fica a dica: use máscara, cuide-se, lave suas mãos constantemente, né? Se proteja. Essas doenças respiratórias elas têm um processo de desenvolvimento muito rápido, tá bom? Algumas doenças respiratórias nós temos aquelas doenças infecciosas, que são a gripe, o resfriado, tuberculose, pneumonia e efizema pulmonar, que esses são alguns exemplos. E atualmente entra aí o nosso Covid-19, tá bom? Que não é nosso, é de outro lugar, tá bom? O sistema respiratório ele também pode ser atacado não só por doenças infecciosas, mas por um processo alérgico. Tem muita gente que sofre de uma rinite, que é a inflamação ali, a bronquite, a inflamação dos brônquios, a asma, que resultam na hipersensibilidade do organismo. Determinados agentes, por exemplo, uma poeira pode provocar ali uma rinite, uma bronquite, uma asma, um medicamento, um cosmético, o pólen, ou então alguns desses
substâncias aí que nós citamos, elas podem provocar aí algumas doenças. Então, muito cuidado aí. Estamos aí combatendo aí com toda a força essas doenças respiratórias, principalmente Covid-19. Então, atenção, use máscaras, lave bem as mãos, não fique em ambiente com muita gente, não fique em locais aglomerados de pessoas, tá bom? Papai do Céu possa abençoar a todos. Fica a dica de ciências para você, um forte abraço e um abraço virtual para todos os nossos alunos, tá bom? Papai do Céu abençoe e fiquem com Deus, tá certo?